Olá pessoal, e aí, como vocês estão? Hoje eu queria conversar com vocês sobre uma perspectiva profissional, ou melhor dizendo, uma perspectiva de serviço. Por quê? Quando a gente olha a partir de uma ótica espiritual, não necessariamente a sua profissão ou a sua carreira é o que mais importa. Porque, como a gente falou da vez passada, o nosso objetivo principal aqui está relacionado com as pessoas. E a gente pode prestar diversos tipos de serviço para as pessoas, ainda que eu não tenha alguma profissão. Lógico que isso pode estar muito relacionado com a sua identidade profissional, mas eu queria que vocês pensassem sobre uma perspectiva que vai muito além disso. Quando eu estou no meu trabalho, eu me relaciono com as pessoas que estão lá. Então, além de eu fazer aquela minha função, aquela minha atividade, de alguma forma eu estou a serviço das pessoas. Quando a gente pensa num nível de organização de departamentos, em geral, uma pessoa, um departamento serve o outro para ter um conjunto, né, de uma atividade que vai ser entregue para um cliente. Isso pensando em termos mais óbvios, mas com relação à parte espiritual, eu diria assim que ao longo da nossa vida, cada um de nós desenvolveu alguma afinidade por alguma área, né? Começou a estudar, se especializar e aí aquilo tornou a sua profissão, né? Mas mesmo que eu não tenha uma profissão, eu não deixo de estar a serviço, né? E considerando que cada um de nós, a gente tem habilidades completamente diferentes uma das outras, a gente se desenvolveu ao longo da vida para realizar atividades muito diferentes. Por que isso? Porque Deus prepara cada um de nós para um nicho diferente, né? Imagina se, por mais sucesso que a gente tivesse, cada um exercesse a mesma profissão, porque muitas vezes isso é atribuído a uma profissão, né? Ser médico, ser advogado, é como se socialmente isso tivesse um impacto maior para a sociedade. Mas espera lá, tem tantas coisas que não são profissão, mas que são serviços tão necessários e que deveriam ser tão mais valorizados do que realmente são. Então, eu já ao longo da vida atendi muitas pessoas que não estavam completas e se sentindo realizadas nas suas carreiras, ou que se sentiam diminuídas e não entendiam o seu valor por não ter uma atribuição monetária àquilo que elas prestam, né, enquanto serviço, mas que tinham uma missão e um propósito de vida muito importantes, mas que às vezes a gente nunca se despertou para ver sobre esse olhar. Então eu queria fazer o convite para que você fizesse essa avaliação, né? Esse olhar diferenciado para a sua vida. Antigamente eu percebo também que muitas pessoas, elas assumiam um papel profissional, né? Iniciavam um negócio ou uma carreira enquanto alguma profissão, e aquilo as definia, né? Se eu sou professor para sempre. Hoje, a visão que eu tenho de profissão, ela é diferente. Eu estou alguma coisa, mas ser algo vai muito além daquilo que você exerce enquanto profissão. Faz sentido para vocês isso? E aí, a partir dessa perspectiva, deem uma olhadinha como vocês se sentem, como vocês se referem a esse aspecto. Eu acredito que dentre vocês aí que estão me ouvindo desse lado, vocês têm profissões muito diferentes, e o quanto essa atividade os define, o quanto isso é importante dentro da circunstância de vida de vocês. Lógico, o trabalho tem um aspecto de não só de realização, mas que está muito relacionado às vezes com sobrevivência. Eu preciso fazer algo para que me dê condição, né, de sobrevivência, de comprar o pãozinho de cada dia, né, de realizar as coisas e os objetivos que eu tenho de curto, médio e longo prazo.
Então é óbvio que a gente precisa ter uma relação muito íntima com a nossa profissão ou com a nossa atividade monetária, e quanto mais isso pode ser usufruído não só a nível de financeiro, né, mas também em nível de realização pessoal, mais interessante é esse processo, né? Mais conexão eu tenho e satisfação, né? Sensação de realização e sucesso eu tenho. Agora, não necessariamente esse sentimento de realização está só relacionado com a minha atividade profissional. Muitas vezes eu tenho uma função, né, ou uma atividade que ela não é remunerada, que ela não envolve nenhum status, nenhum título, mas em termos de propósito, ela pode ser muito realizadora. Eu tive algumas experiências, por exemplo, né, que vão além da minha experiência profissional, né, mas que eu utilizei habilidades do meu nicho profissional, mas que eram atividades voluntariadas. E é muito legal olhar o resultado que essas atividades trouxeram na minha vida, no sentido de realização, de eu ver algo muito bom ser atingido na vida de outras pessoas. Um desses exemplos é quando eu fiz voluntariado num projeto de apadrinhamento infantil. Então, crianças institucionalizadas eram apadrinhadas por um casal ou por uma família. E dentre esses acompanhamentos que eu fiz, muitos deles viraram um processo de adoção. E foi bem interessante acompanhar esses processos, porque nisso não estava relacionado com retorno financeiro, mas eu participar e observar essas realizações na vida de famílias e de pessoas me trazia um retorno de realização profissional muito forte, porque eu sabia quais eram as formas que eu tinha participado, né, por esse processo, qual era a minha participação, inclusive na conexão entre essas famílias e essas crianças. E enquanto sociedade, eu me via participando de algo que era muito especial, né, de algo que era para sempre, que era muito impactante na vida de alguém. Então, assim, vocês percebem como é delicado esse assunto e vai muito além de algo que é profissional ou uma atividade com carteira assinada em si, porque não tem nada de errado a gente também ser remunerado e ser bem remunerado por algo que nos traga realização, mas o inverso também é verdadeiro. Às vezes eu ser só retribuído financeiramente por algo que de repente até faça eu ir contra alguns valores e princípios, ou que eu precise promover algo que não é o que eu realmente acredito, pode trazer alguns problemas. Então, uma carreira, né, o âmbito profissional ou funcional, ou estar a serviço, é muito amplo, só que é um âmbito muito importante da nossa vida, né? Algo que a gente precisa olhar com carinho. É muito importante que, independente do lado profissional, a gente tenha a condição de entender a nossa importância, o nosso papel, a nossa função dentro da nossa vida, né? Isso nos dá uma sensação de protagonismo, de você estar realmente atuando em algo e fazendo a diferença. E isso pode ser, inclusive, dentro da nossa família, dentro da nossa casa, né? Eu assumir um papel de mãe faz com que eu tenha uma relação muito importante na criação dos meus filhos, né? Na manutenção de um relacionamento saudável dentro de casa. Então eu posso sim ter muitas funções, estar a serviço daquilo do que Deus proporcionou para mim, mesmo não tendo uma profissão. Outro aspecto bem importante sobre esse tópico que eu queria colocar para vocês é que, à medida que mais eu me disponibilizo para estar a serviço daquilo que
é necessário para Deus e acredite, Ele precisa do nosso serviço, do nosso único serviço. Porque pensem, independente de quem eu seja e onde eu esteja, o mais importante é que cada um de nós tem capacidade de alcançar pessoas completamente diferentes. O ecossistema que eu acesso é muito diferente do que o de cada um de vocês, ainda que a gente possa ter muitos pontos de conexão. Então, essa é a grande importância do serviço de cada um de nós. Então, parem para pensar em que tipo de serviço seu é útil para aquelas pessoas que te procuram. E por que as pessoas costumam te procurar? Eu tenho certeza que alguma impressão, algum sentimento elas carregam do que vocês oferecem para elas. E sabe que quanto mais a gente se coloca a serviço, independente da nossa profissão, mais mágica acontece, inclusive financeiramente falando. Muitas coisas do que a gente oferece, talvez a gente nunca buscou monetizar, né? Ou monetizou de uma forma comum ao que as pessoas costumam fazer. Vocês percebem que isso pode ser uma demanda que ela é mais social do que espiritual? E então, quando a gente está fazendo esse raciocínio aqui juntos, né, de uma perspectiva de um ser por completo, por uma visão espiritual, eu preciso olhar para a minha função, para a minha profissão, para a minha carreira, para o meu serviço com essa ótica, que é uma ótica diferente daquela que comumente a gente costuma ter, né? Eu me desenvolver, eu estudar, eu aprender algo vai além de eu ter um diploma ou de eu ter uma validação profissional por algum conselho, por alguma instituição, sindicato, universidade, né? E não é à toa que a gente tem visto muitas pessoas exercerem o seu propósito independente da sua profissão. Eu tenho visto, inclusive, muitas pessoas da carreira de negócios, né? Pessoas com formação em atividade física, por exemplo, mas que elas tratam e conduzem os seus clientes para uma saúde não só física, né? Cada vez mais as pessoas têm olhado para o ser humano como um ser mais completo, mais amplo. Eu acho isso super essencial. Então, convido vocês para fazerem essa análise sobre a perspectiva do que ocorre na vida de vocês e usar, inclusive, uma atividade meio lúdica para a gente experimentar isso, né? Quando você é criança, não tem aquela clássica pergunta: o que você vai ser quando você crescer? E com muita facilidade, normalmente uma criança responde: eu quero ser professora, eu quero ser astronauta. Por quê? Porque imediatamente ele se identifica com algo que faz bem para ele, com algo que enche os olhos, né? Que pulsa o coração e ele se imagina fazendo aquela coisa. Se você fosse criança agora e fosse perguntado sobre isso, o que você responderia, né? Outra coisa que eu queria que vocês incrementassem nessa brincadeira é imaginar como se suas mãos fossem mágicas, porque as nossas mãos são fundamentais, né, para a realização de qualquer serviço. Se você tivesse poderes mágicos na sua mão, né, o que você tocaria? O que você transformaria com as suas mãos? E dê asas a essa imaginação, para que de alguma forma, isso que é um propósito que antes de você nascer já tá plantadinho aí dentro do seu coração, né? E é bem útil a gente resgatar memórias de infância que nos façam bem com relação a eu me imagino fazendo isso. Resgate isso e coloque esse poder em suas mãos. Porque lembre-se, independente da nossa idade, a gente não perde função, ainda que
eu esteja numa idade avançada, eu acredito muito que, inclusive, as crianças, elas já estão desde muito cedo, desde antes de exercer uma profissão, fazendo sentido, tendo função dentro das famílias, né, dentro das suas atividades, apresentando os seus talentos, e o que vai muito além do ramo profissional, de uma carreira, né? Então, volte a ser criança e use os poderes das suas mãos para estar a serviço de Deus aqui na Terra. Se imagine fazendo isso e faça uma comparação com a vida que você tem hoje, né? E aquilo que a sua imaginação e o seu coração de repente desejam ainda fazer. Se tiver muita mudança para acontecer por esse caminho, não receie em rejeitar esse tipo de ideia. Acolha, né? Perceba tudo o que vem na sua mente e não desista. Nunca é tarde para a gente iniciar. E é sempre importante a gente identificar qual é o nosso poder, o nosso dom, o nosso estar a serviço aqui na Terra, certo? Um grande beijo, fiquem com Deus!